Não tenha preconceito. A disseminação dessa ideia de que tudo que vem da Síria, tudo que vem do Iraque, tudo que vem da Líbia, tudo que vem do Afeganistão, tudo que vem do Sudão, tudo que vem da África, não merece credibilidade, é parte de uma campanha de desinformação permanente que é parte das guerras que levam a esses processos de desestabilização. Primeiro você demoniza, depois você, ao demonizar, você deslegitima aquele ente, aquele país, aquela liderança, aquela população como passível de respeito, e por último você entra com as ações, por vezes, militares, por vezes de desestabilização, que são as tão discutidas questões aí que alguns chamam de guerra híbrida, guerra de terceira geração. Um abraço, Cícero. Nós precisamos entender que disseminam muito preconceito contra estas populações. Isso termina em tragédia. Isso termina em tragédia. Essa manipulação por interesse, Silvia, termina em tragédia, não é? E ontem eu estava falando sobre a fala do amigo Bernardo Brito, quando ele citou lá Ariano Suassuna, que de fato é paraibano, quando ele falou em conterrâneos, acho que ele falou no sentido do Grande Nordeste do Brasil, que nós sabemos pouco, somos pouco, mas temos que nos dar por inteiro, tentando de alguma forma fazer a diferença nas situações que são importantes. Esta questão que nós estamos reportando aqui agora decorre de uma narrativa que consagra a desinformação, legitimando a desumanização das pessoas para que depois elas sejam objetos de toda sorte de vilipêndio. Então, eu não posso deixar de dizer o seguinte, que o terremoto, que é uma tragédia, uma catástrofe, é um desastre, poderia ter feito menos vítimas. Poderia ter feito menos vítimas. Principalmente esses refugiados. Claro, se eles estivessem ali na situação de proximidade de fronteira, alguns em habitações precárias também, da mesma forma, poderiam ter sido atingidos. Mas fato é que o número é muito maior do que deveria ser em razão da precariedade da condição dessas pessoas nessa fronteira. E isso é decorrente, Bernardo, um abraço, estava falando de você agora mais uma vez. E isso é decorrente do desdém com o ser humano. Isso é decorrente da mercantilização, da objetificação do ser humano. É claro, é nítido. Cecília Miller, boa noite. Falamos sobre o terremoto de 1999 em Izmir, com os 17 mil mortos, que foi um terremoto um pouco menos intenso na escala de Richter, próximo, mas que atingiu por menos tempo uma região menos extensa. A parte de Izmir é uma grande cidade. Tudo leva a crer que, lamentavelmente, nós tenhamos um número de mortes superior tanto ao terremoto de Izmir como ao terremoto da década de 30, como eu já disse algumas vezes. Mas o que me deixa mais chateado, mais indignado, é o fato de que muitas dessas pessoas não deveriam estar ali. Eles deveriam continuar na República Árabe Síria, em Alepo, em Idlib, em Afrin, em Homs, em Hama, em diversas regiões da Síria, das quais elas são egressas. Essas pessoas tiveram que abandonar suas casas porque dentro do seu país foi movido um conflito de interesses de grandes corporações, de grandes interesses transnacionais, por dinheiro e por poder. É esse o fato. Por isso que eu fico tão indignado quando vejo gente que diz que leva, que entrega informação e o faz de maneira irresponsável. Eu tenho testemunhos presenciais, matéria. Não é a história do vizinho venezuelano, tá? Não é a história do vizinho venezuelano que comia cachorro, não. Aqui a gente trata das pessoas com seriedade. A gente não importa copy-paste, a gente não traz... Eu sei que é um tema que talvez se eu estivesse falando sobre a Ucrânia, ao invés de 500 pessoas, agora nós tivéssemos 3 mil, mas é importante que nós nos atenhamos à nossa responsabilidade cívica, à nossa responsabilidade, ao nosso dever de cidadania. Eu tenho testemunhos de famílias, inclusive que vieram para o Brasil, que contam os horrores do conflito sírio e dizem, senhores, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Que esse conflito em 2011 foi iniciado por estrangeiros. A Síria virou um local, um depositário de terroristas de diversas nacionalidades.
que foram pagos, que foram contratados, que foram levados para criar instabilidade, para criar uma situação de terror ao território da República Árabe Síria. Tudo isso com a narrativa de que se combatia um governo que não atendia a questão dos direitos humanos. Se há problemas e vicissitudes no governo sírio, elas deveriam ser resolvidas por sírios, não por estrangeiros que têm o objetivo de desestabilizar o país e provocar toda sorte de catástrofe. E não importa quantas pessoas morram, importa que eles atinjam seus objetivos. Se é um sírio, se são 2 sírios, são 10 sírios, são 100 sírios, ou se são 100 mil ou 2 milhões, para essa gente não faz a menor diferença. E muitos deles morreram vítimas de bombardeios, vítimas de helicópteros, vítimas de mísseis, vítimas de ataques aéreos, vítimas, inclusive algumas decapitadas, em um espetáculo horroroso. Mas algumas delas encontraram a sua morte no território turco em razão desta situação que eu estou cá reportando para os senhores. Tá. Laboratório, artes sacras, Bessa, eu acho que sua definição é ótima. Laboratório de guerra e publicidade para a indústria armamentista, laboratório de guerra e de destruição, né, de famílias, de lares, de história, de cultura, de tradição, tudo